Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos iniciando um estudo e reflexão sobre o livro de Esther. Esther, um exemplo a ser seguido. O livro de Esther é um dos livros na Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com esse fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. E hoje, no primeiro dia, eu trago o livro, capítulo 1, dos versículos 1 a 22. Para a leitura, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está dedicando e colaborando com a leitura do livro. Vamos para o primeiro dia. Em Esther 4 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo a Ataque e a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias.
nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Amém. E graças a Deus. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ainda que não vejamos os detalhes perfeitamente, as mãos de Deus estão sobre nós. O maior arquiteto do universo usa de circunstâncias para cuidar do seu povo. E os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Chegamos ao momento mais importante deste grande propósito: estudo e reflexão no livro de Ester. Eu sou um Deus minúsculo. É uma coisa tão profana e ridícula de se dizer que a maioria de nós se considera completamente inocente de pensar uma coisa dessas. E ainda assim, quanto de nossa sociedade prega exatamente isso? Se você acredita que pode, alcançará o que quiser. Não permita que nada atrapalhe o seu caminho. Se isso faz você se sentir bem, faça. Vou fazer do meu jeito. Muitos clichês motivacionais ensinam que a sabedoria está dentro de nós mesmos e que nossa inteligência e determinação são a fonte final de sucesso e felicidade. Claro, essa filosofia facilmente leva à depressão e à ansiedade quando somos confrontados com nossas próprias deficiências e fraquezas sem Deus. Desde o início, Satanás tem tentado os humanos a cobiçar o poder divino. E que bagunça fazemos quando seguimos nesta direção. Felizmente, Deus fez o oposto. Ele deixou de lado a sua glória e se tornou um homem para nos mostrar o caminho para a verdadeira sabedoria e sucesso. Os 2 últimos versículos deste capítulo resumem bem. Deus pinta o quadro da segurança e felicidade que existe quando Ele está no comando. Termina com as palavras: então saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao tomar Mordecai conhecimento do decreto de morte emitido por Hamã, nosso nobre e sempre bem vestido servidor público pôs-se na frente da porta do rei, vestido de saco e em desespero. Seu lamento fúnebre recebera eco por todo o reino com o jejum e a oração dos judeus. Ester teve conhecimento da atitude de Mordecai e angustiou-se profundamente. Ela enviou um novo conjunto de roupas para Mordecai, mas ele as recusou e permaneceu do lado de fora do portão. Através de mensagens levadas por um servo, Mordecai explicou o que acontecera e enviou uma cópia física do decreto para Ester. Se fosse apenas a sua própria vida que estivesse em risco, muito provavelmente Mordecai teria implorado que Ester permanecesse calada quanto às suas origens e continuasse dissociada dele e de seu povo para sua própria proteção. Mas não era o caso. Muitas vidas estavam agora em jogo. Por conta disso, Mordecai mudou de estratégia, pedindo que Ester comunicasse ao rei o sofrimento de seu povo e intercedesse por ele. Perplexa, Ester enviou de volta a Mordecai uma mensagem lembrando-lhe que todos sabiam que ir ter com o rei sem ser convidado significava a morte quase certa e que havia mais de um mês que o rei não a chamava. E já fazia 5 anos que ela era rainha. Teria o rei perdido seu interesse por ela? Mordecai conhecia os riscos, e este pensamento deve tê-lo mantido acordado durante toda a noite anterior. Mordecai
declarou sua confiança na providência de Deus, lembrando a Ester que se ela não agisse, o socorro e livramento de Deus viria de outra forma, de outro lugar, mas que sua vida estaria perdida com qualquer outro plano. Perdi-lhe que arriscasse sua vida era a única maneira de salvá-la. Esther era o plano A de Deus e era por este motivo que ela havia se tornado rainha. Não nos é dito por quanto tempo Esther ponderou nessas palavras. Pode ser que ela tenha completado por horas. Mas quando falou, foi muito firme em dizer que todos os judeus em Susã deveriam jejuar com ela por 3 dias e então ela iria à presença do rei. Se eu perecer, pereci. Com esta afirmação ela mostra sua conformação com a vontade de Deus. Sem dúvida, a vida de Esther em seus aposentos de rainha da Pérsia era muito confortável. Sua decisão de arriscar seu conforto e sua vida para salvar seu povo, que já estava praticamente condenado, mostrou seu caráter. Não podemos deixar de lembrar, neste momento, de Jesus. Ele deixou tudo no céu, seu trono, poder e glória, para vir até nós como um impotente e como um bebê. Ele se sacrificou por nós, um povo condenado, sabendo que o seu plano era o único plano para a nossa salvação. Seu sacrifício nos mostra o seu caráter em um coração cheio de amor. Para dar entendimento a esta reflexão, eu destaco aqui 3 versículos importantes deste 4º dia. A consternação e tristeza dos judeus. Este é o tema do 4º dia. No versículo 14, destaco: se de todo te calares. Mardoqueu cria que o propósito de Deus era usar Esther para livrar Israel e que ela chegara a ser rainha para cumprir esse propósito. Mesmo assim, Mardoqueu sabia que Esther poderia falhar nesse propósito se ela não cumprisse o seu papel no plano divino do livramento. Se ela deixasse de socorrer os judeus, também pereceria. Os propósitos soberanos de Deus geralmente incluem a responsabilidade humana. Ainda dentro do versículo 14, trago: para tal tempo como este chegaste a este reino? Este trecho revela o significado deste livro. Deus participa dos acontecimentos do mundo para salvar o seu povo do mal e cumprir seus propósitos redentores em seu favor. Todos os crentes devem lembrar-se que Deus está no comando do que acontece ao nosso redor, para nos livrar desse presente mundo maligno e nos levar para estarmos com Ele para sempre. E eu encerro o entendimento desta primeira parte com o tema: e perecendo, pereço. É o versículo 16. Esther estava disposta a dar sua vida no esforço para salvar o seu povo. Ela faria o que lhe competisse e deixaria o resultado com Deus. Deus não abençoara aqueles que se calam para manter seu lugar ou posição, mas aqueles que, por amor a Deus e a sua palavra, falam a verdade, mesmo com o risco de sofrerem grandes danos. Mardoqueu e Esther estavam dispostos a morrer, se necessário fosse, na luta contra as forças do mal. Tornaram-se exemplos de obediência às suas convicções religiosas. Meu irmão, minha irmã, este é o capítulo 4. A negligência do povo em atender orientações de Deus o coloca em perigo. Aprofunde e amplie tua visão bíblica. Vamos lá. Mais de 50 anos antes deste episódio de Esther, o imperador Ciro fizera proclamação que permitia e exortava todos os judeus a voltarem para a Judéia.
conforme registro no livro de Esdra, capítulo 1, versículos 2 a 4. Esdra teve o cuidado de dizer que este decreto de Ciro se deu em cumprimento à profecia de Jeremias, feita antes mesmo do início do cativeiro dos judeus. Os 70 anos de cativeiro haviam sido pré-estabelecidos. Além disso, o profeta Isaías realmente havia falado de Ciro pelo seu nome, vendo-o como futuro restaurador de Jerusalém, antes mesmo que ele tivesse nascido. Devido ao pecado, o povo de Deus foi ao cativeiro. Apenas um remanescente retornou. A maioria preferiu ficar na Pérsia. Os judeus, acomodados na verdade e em seu egoísmo, não queriam trocar a abundância da Pérsia pela pobreza da Judéia desolada, embora aquele fosse o lugar da bênção da aliança. Eles criam no Senhor e reconheciam como o Deus único e verdadeiro, mas seus corações estavam voltados para as coisas deste mundo. Sem dúvida, tais judeus são tipo dos homens mundanos em meio ao povo do Senhor hoje. Eu trago aqui 3 pontos importantes. Primeiro, as consequências de negligenciar as orientações de Deus causam dores indescritíveis, tristezas irreparáveis e angústia imensurável. Segundo, privilégios políticos não são positivos quando a vontade de Deus é ignorada. Esther lamenta o decreto de Ramã e precisa elaborar uma sábia estratégia para salvar-se e também salvar o seu povo. A verdade seria descoberta. Além disso, o fato de Esther não ter sido chamada aos aposentos do rei nestes 30 dias é apenas mais indicação de como a vida era anormal no palácio de Susã. Terceiro ponto e último, contudo, o secular povo de Deus crê na divina providência em ação no curso da história. Os objetivos de Deus não são frustrados pela falha de uma pessoa em responder positivamente à sua direção. E essa pessoa verdadeiramente está livre para recusá-la, embora isso traga prejuízo e não lucro. Olha, meu irmão, minha irmã, enquanto não aprendermos a lição de Cristo, não iremos compreender o que realmente significa ser livre pela verdade. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. Assim como a criança é dependente e necessita ser cuidada, nós precisamos depender do Senhor e permitir que Ele cuide de nós. Aquele decreto do rei Assuero não era nada diante do poder do Rei dos Reis, mas o povo precisava aprender a nele confiar. O poder não estava nos 3 dias de oração e de jejum promovido por Esther, mas em quem eles dirigiam os seus clamores. A oração sincera rompe as barreiras do pecado e nos leva ao trono de Deus. Em nome de Jesus, recebemos o privilégio de adentrar ao Santo dos Santos e depositar aos seus pés todas as nossas preces. A palavra-chave de hoje é confiança. No lugar de lamentar, precisamos orar. Foi para uma conjuntura como esta que o Senhor nos chamou neste tempo. Confiemos de que, até as aparentes derrotas, Deus tem o poder de transformar em grandes vitórias. Vigiemos e oremos. E eu encerro este 4º dia com a seguinte frase: Deus sempre está no controle, mesmo quando tudo sai do nosso controle. Reavivemo-nos para todo sempre. Amém.